Encerramos a conferência com o keynote do Major-General João Vieira Borges, do Ministério da Defesa Nacional, que nos vai falar sobre planeamento estratégico consistente, inovador, resiliente e ambicioso. Não vou falar da Ucrânia, mas vou falar por causa da Ucrânia. E, portanto, este planeamento estratégico consistente, inovador, resiliente e ambicioso está num nível, como compreenderão, estamos a falar a nível de estratégia global do Estado, que vai ter consequências, fruto de todos os acontecimentos recentes, inclusive dos ciberataques, mas que também se podem depois aplicar às empresas. Eu estou, como sabem, num grupo de trabalho no Conselho de Redação, no Conselho de Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, e estou a trabalhar neste momento com esse grupo, coordenado pelo Dr. Nuno Ferreira Teixeira, e são os ensinamentos daquilo que eu, como estrategista, e agora mesmo no próprio grupo de trabalho, esta noite foi longa, trouxe para vós. E, portanto, nada melhor do que começar por pensar a estratégia. Falarei um bocadinho de planeamento estratégico, caracterizarei a nova era, falarei então daquilo que eu considero hoje importante transformar no planeamento estratégico a nível global do Estado, mas também a nível das empresas, e depois alguns desafios de futuro, estes também aos dois níveis. Comecemos então por isto. Eu acho que isto é muito importante. Aquilo que eu vou dizer faz parte deste processo. Ou seja, sem cultura estratégica, independentemente da linguagem mais ou menos técnica que foram tendo hoje aqui, sociedades, povos e organizações, obviamente, não podem aspirar a um progresso em bases sólidas. Discutimos isto, eu cheguei mais tarde, estive a trabalhar isto com os brasileiros, numa conferência no Instituto Universitário Militar, eles chegaram a esta conclusão sem saber desta citação. Isto sabemos nós, trabalhamos. Esta é a trilogia da estratégia. Há a estratégia, obviamente, quando nós temos ameaças e, portanto, dispomos de determinado tipo de meios para atingir objetivos na instituição militar e, obviamente, que depois nas empresas temos a empresa, os clientes e os concorrentes. A lógica é a mesma e a lógica do pensamento estratégico que deve haver nas empresas, que até deve haver a nível individual, passa exatamente para sustentar aquilo que não é só a filosofia, aquilo que é uma cultura. Aquilo que é uma cultura que é muito importante, que as empresas também trabalham, têm uma cultura própria, não é só a instituição militar. Qualquer empresa deve esforçar-se. Esta é uma cultura de há 500 anos antes de Cristo, é a cultura de Sun Tzu, é a cultura de uma estratégia indireta, é uma cultura que, infelizmente, Xi Jinping se vai afastando, como sabem. E, portanto, a lógica de uma estratégia indireta, de que a guerra é encarada como o último recurso dos instrumentos da governação, no menor espaço com o mínimo de perdas humanas, obviamente não é isso que estamos a ver hoje, era importante que víssemos hoje, mas é só para dizer da importância do pensar a estratégia, mesmo a nível de uma estratégia global do Estado, que tem aqueles três níveis, um nível particular, um nível geral e total. Eu pus ali a Orquestra Sinfónica de Lisboa, porque efetivamente, mais do que total, hoje, como já vimos até aqui nas últimas apresentações, ela deve ser integral, deve ser perfeitamente integrada. E, portanto, estes vários níveis, quando nós trabalhamos a nível da estratégia global do Estado, são trabalhados com especial cuidado e relacionamento entre eles, e há uma coisa que é permanente, que eu devia ter posto ali, hoje em dia, que é exatamente aquilo que tem a ver com a conferência de hoje. É o ecossistema do ciber, atravessa todos aqueles níveis e de que maneira. E todos nós, obviamente, estrategistas, estamos preocupados a todos os níveis. Mas só para terem uma noção, obviamente houve pensamento estratégico e houve estratégia ao longo da história, que o diga Dom Manuel. Mas é só desde os anos 60, do século XX, que o planeamento a nível do Estado tem sido alvo de um ciclo que engloba as várias fases do planeamento e todas as instituições, e, portanto, com designações diferentes. Em Portugal é o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. A semana passada foi aprovado o National Security Strategy dos Estados Unidos e pouco falado. Inclusive, quando eu quero falar, os jornalistas não deixam, querem tratar daquilo que é a conjuntura e nunca daquilo que é o estrutural. E, portanto, independentemente disso, é importante termos noção, quer nas empresas, quer a nível dos Estados, nós temos grandes diferenças a nível do planeamento estratégico e essas diferenças têm a ver com os seus valores, com os interesses, têm a ver com a geopolítica, com aquilo que eu chamo Way of Life and Way of Strategy da organização ou do país. Mas há duas coisas fundamentais em termos dos Estados, que é, primeiro, o problema político
e segundo, o problema estratégico. O problema político é o futuro. As empresas têm que também pensar no futuro, não é só o Estado, é o futuro. Infelizmente, a nível dos Estados, pensa-se pouco no futuro, pensa-se mais na conjuntura, pensa-se mais no ciclo eleitoral e depois somos todos nós que somos penalizados. Depois, quando obviamente trabalhamos as ameaças, obviamente temos que fazer face às ameaças e para fazer face às ameaças estamos no ambiente, obviamente, da estratégia. E este processo estratégico tem, a nível do Estado, uma diferença relativamente a todas estas que têm a ver com as empresas. É esta. A diferença é dissuadir as vontades opositoras. Quer a Rússia, no Conceito Estratégico 2 de julho de 2021, quer os Estados Unidos, a semana passada, têm preocupação de dar orientações aos escalões inferiores, têm a preocupação de definir objetivos e interesses, desenvolver o processo exatamente com um fito perfeitamente definido, mas dissuadir as vontades opositoras, não sei se a nível empresarial já vai havendo, mas, sobretudo, é apanágio das grandes potências. O planeamento estratégico para nós, a nível do Estado, é ligeiramente diferente dos acetados das empresas, porque tem a ver com isto fundamentalmente. Valores, interesses nacionais, uma estratégia que, obviamente, é para reforçar potencialidades, reduzir vulnerabilidades, eu já vou fazer as pontes, e depois considerar um ambiente interno e considerar um ambiente externo. A análise SWOT, toda a gente conhece. Nós, no fundo, trabalhamos isto depois na formulação estratégica, a nível do que é que nós temos, aquilo que nós pretendemos atingir, que ameaças existem, e este documento, seja ele conceito estratégico ou National Security Strategy, tem que ser viável, tem que ser aceitável e tem que ser adequado. Esta noite trabalhei conceitos de ação estratégicos, e são muitos, aos vários níveis, transversais, e, portanto, todos eles tinha que pensar se efetivamente eles obedeciam a este requisito, feita a necessária avaliação do risco. Estão a ver que não é assim tão diferente relativamente ao planeamento das empresas. Agora, a nova era que vai dar origem aos alertas que eu faço a mim próprio no planeamento estratégico do Estado e deixo também às empresas. Parece entendível, um tabuleiro heteropolar, isto não vou desenvolver, mas é dominado por aquilo que é a trilogia ou a trindade Estados Unidos, Rússia e China, pela geoeconomia, deslocalização clara do centro de gravidade do poder mundial do Atlântico para a Ásia-Pacífico. E não é por causa da questão de Taiwan, não é por causa da questão das Coreias, é por causa das vossas questões, é por causa da economia, é por causa do crescendo naquela região e do interesse dos Estados Unidos, a maior potência. Voltou a reforçar no conceito estratégico da semana passada que a prioridade, obviamente, tem a ver, em termos de áreas estratégicas, é o Indo-Pacífico. A Europa está em segundo lugar. Quem anda a acompanhar a guerra na Ucrânia esquece, às vezes, dessas questões. A revolução digital, isto é muito importante, e é a vossa, área e biotecnológica, novos aceleradores de mudança. Nós, na NATO, trabalhamos claramente dos conceitos estratégicos. Eu trabalhei no grupo por acaso trabalhei a parte da demografia em Roma, mas trabalhamos os aceleradores que são muito importantes e, obviamente, mais uma vez a vossa área, a área tecnológica, depois tem os seus peritos. Portanto, eu sou estrategista, não sou perito especificamente nas vossas áreas, sou artilheiro de origem e sou mais dessas áreas. Economia como determinante da política da estratégia, isso vocês sentem na pele. O ênfase das ameaças e riscos globais, isto é muito importante. Isto é uma transformação de alguns anos, mas, sobretudo, nos últimos anos, que implica que quer as ameaças transnacionais, quer as ameaças híbridas, impliquem, como alguém disse aqui há pouco, maior cooperação entre todos os atores. E, antigamente, estávamos fechados no castelo, não é? Hoje em dia, essa cooperação é fundamental. Desafio demográfico. Isto é algo que estamos a ver, e sobretudo quem está perto do Mediterrâneo, ou no Rio Grande do Sul, um clash entre o norte rico, mas velho, e o sul pobre, mas jovem, num mundo mais urbano, mais envelhecido, mais desigual. Mas, agora temos uma nova atualização desta base de nova era, que é o confronto, sobretudo, entre democracias e atores autoritários, que usam e abusam das próprias organizações internacionais, é o que estamos a assistir. Uma Rússia mais significativa ameaça à segurança e à paz, perturbadora não só no flanco leste, mas no flanco sul. Obviamente, uma China como competidor estratégico e desafio aos interesses, segurança e valores do Ocidente. O conceito estratégico, ainda ninguém falou, dos Estados Unidos da semana passada, obviamente chama a atenção para esta China a vários níveis, designadamente o nível económico, o nível também militar,
mas como estruturante tem condições que não tem a Rússia para ser a grande potência em substituição dos Estados Unidos, e compreendemos porquê. As mudanças climáticas, que foi uma prioridade do Biden, se virem o documento, isto vai ter consequências. Porquê? Porque há uma interpretação, quer da NATO, quer dos americanos, que será um multiplicador de crises e ameaças. Estamos a ver, e não é preciso falarmos da Nigéria. A informação e o ciberespaço como multiplicador de força. Isto está assumido por nós, não estava nos planeamentos estratégicos. A linguagem que estamos a trabalhar é diferente, portanto, a vossa área está a ter um peso como nunca teve nos conceitos estratégicos. A importância dos recursos do planeta e da transição energética, naturalmente. Ora bem, isto vai transformar o pensamento estratégico, o planeamento estratégico, não é só por causa daqueles avisos do lado direito que nós todos, infelizmente, temos assistido nos últimos tempos, inclusive nas Forças Armadas, mas transforma o ambiente, a vossa área transforma o ambiente externo e o ambiente interno. O reforço de potencialidades e a redução de vulnerabilidades. Foi claro, sobretudo naquele debate que teve aqui lugar, a questão da segurança, para mim, foi muito interessante assistir aos vários níveis. Nas ameaças e riscos, claramente, no poder nacional, capacidades defensivas e ofensivas. Há países como nós que não temos assim tantas ofensivas. E, sobretudo, nas estratégias, nos objetivos e conceitos de ação. Ou seja, estão presentes em todo o lado, mesmo a nível da estratégia global do Estado, e, obviamente, onde se dão orientações. Eu fui buscar aqui uma expressão que está no documento feito preliminar, portanto, tem caráter reservado, agora público, mas pronto, só para verem um linguajar, isto pode ser alterado até à edição do conceito estratégico, que dá orientações, por exemplo, em áreas de ação como valorizar e desenvolver domínios operacionais, o desenvolver a capacidade nacional das nomeações do espaço e do ciberespaço, com maior acuidade, ou capacidade de recuperação e resiliência digital. Isto tem muito significado, incentivando e gerindo o desenvolvimento de infraestruturas, iniciativas e programas nacionais e colaborativos, em especial com os nossos aliados da NATO. Dirão assim, uma linguagem, é a linguagem política, isto é a linguagem política ou estratégica, aqui é fácil ver porquê, que depois vai dar linhas de ação estratégicas com orientações que vão motivar determinado tipo de programas em que, certamente, muitas empresas portuguesas vão participar, sobretudo em parceria com a União Europeia, tendo em conta os 211 mil milhões que cabem a 12 mil milhões a Portugal no âmbito da gestão de crises. Pronto, estou aqui a dar um exemplo que foi ontem no jornal. Ou seja, fruto desta nova era, deste novo mundo, obviamente o planeamento estratégico tradicional tem que ser mais consistente, ou seja, tem que ser mais holístico e com mais sentido futuro, tem que ser envolto sempre, como eu disse há pouco, pelo ecossistema de cibersegurança. Nós estamos a trabalhar e estamos a pensar e estamos a sentir, todos nós, independentemente de sermos das áreas das ciências sociais e humanas, ou de economia, ou da saúde, com valores e interesses bem definidos, uma vontade sólida de os defender, com um documento informador que questiona o status quo, o mundo mudou e, portanto, nós temos que estabelecer prioridades bem definidas, mas também sentimos todos, sobretudo em Portugal, que não temos, digamos, um enquadramento legal que se adapte àquilo que é a realidade. Ou seja, é uma resolução do Conselho de Ministros, um conceito estratégico, devia ser uma lei e devia ser escrutinado, e pelo menos a nível parlamentar. Tem que ser inovador, sustentado cientificamente, adaptado ao mundo digital e ao caso específico nacional, ousado no conteúdo e na metodologia, tem que ser antecipador, usando a arte e a intuição. Tem que ser resiliente, ou seja, flexível, mas também com uma grande capacidade de recuperação, mesmo por causa até da vossa área de trabalho. Esta, então, é das que nos toca mais. Nem imaginam aquilo que foi de novidade. Nós tivemos uma reunião ontem, de novidade, é capaz de ter tido influência esta conferência, de novidade em termos de linhas de ação orientadoras para, sobretudo, a área da resiliência, que vai ser uma área de atividade que não existia. Por exemplo, não posso estar a dizer tudo, porque isto ainda está reservado, só será apresentado o resultado final no final de janeiro. Tem que ser ambicioso, ou seja, valorativo de capacidades, realista na análise de vulnerabilidades, isto é muito importante a vossa área, corajoso com medidas audazes, que faça acontecer, determinado a atingir objetivos e não limitado ao possível. Ou seja, eu deixo finalmente para vós, para as empresas a nível de planeamento, aquilo que eu gosto muito
do trabalho do Nuno Cardial, é uma boa referência para toda a gente que trabalha planeamento. Eu fui buscar um civil de propósito e português, não fui buscar americanos, nem fui buscar chineses, e eu adaptei as frases dele, estão todas cuidadas à vírgula. Se ele tiver a ver isto, obviamente vai achar diferenças, elas têm uma justificação, mas eu para cada uma delas tinha que estar muito tempo. Mas é só para ver a verdadeira floresta e não só as árvores. Isto aplica-se a nível do Estado, mas muito a nível das empresas. Desafiar o status quo, colocando em causa os paradigmas tradicionais, é muito difícil mudar, não é só no Estado, é também em algumas empresas, mas tem que haver coragem, tem que haver sempre segurança, tem que haver sempre sentido de inovação, refletir sem perder de vista valores e interesses nacionais, no caso das empresas, os vossos interesses e as vossas prioridades, separar o importante do acessório. Isto é muito importante para os estrategistas, para os decisores. A informática facilita, mas a determinada altura o digital está a complicar a tomada da decisão a vários níveis, e eu vejo isso na área da saúde, eu vejo isso na área da educação, está a complicar, e portanto mas isto tem a ver com decisões, obviamente, tem a ver com prioridades. Pensar de forma holística, com tudo interligado, tem que haver, isto é cultura que tem que ser transmitida nas empresas, no Estado, através do Instituto da Defesa Nacional, através de outros organismos políticos. Considerar a ciência e a arte, nunca deixem a arte nas empresas, nós não podemos deixar a arte na guerra, nós não podemos deixar a arte no planeamento do Estado, muito menos nas empresas, é muito importante como parte relevante do processo de decisão. E assumir, isto tem a ver convosco, a minha conversa com o Viegas Nunes, que todos conhecem também, que trabalhou comigo na Academia, quando eu organizava estes eventos na Academia, assim que o centro de gravidade, assumir o centro de gravidade das sociedades digitais são as redes de comunicação sustentadas pelas fontes energéticas. Dá para perceber o que está a passar na Ucrânia, desde há uma semana a esta parte, tem exatamente a ver com isto, mas já tínhamos pensado isto antes, e isto é fundamental, estar num conceito estratégico global, mas também estar a ser trabalhado e pensado a nível empresarial. Muito obrigado pela vossa atenção.